Fala pessoal, espero que vocês estejam bem. O usuário Chubby aqui no Twitter postou esse vídeo que me chamou muito a atenção, basicamente falando que 10 anos de aprendizado podem ser compactados em 2 horas de simulação. 1,5 milhões de parâmetros, milhões não bilhões. Os robôs estão aprendendo cada vez mais rápido e melhor em mundos virtuais. E ele postou esse vídeo aqui basicamente demonstrando como muitas empresas estão conseguindo treinar ou fazer 10 anos de treinamento em robôs em 2 horas. Isso me lembrou de uma técnica aí usando AI genética, que foi muito utilizada, é utilizada ainda muitas vezes, mas me lembrou especialmente do jogo Flappy Bird, um vídeo que eu tinha visto um pouco de tempo atrás, que mostrava aí como fazer isso. Basicamente, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Ele começa com vários passarinhos, e aqueles que vão passando vão sobrevivendo, se reproduzem, e você faz vários, tem aqui a população, né? Ele estava fazendo de 50 em 50. Ó, esse da população aqui conseguiu ir longe, então ele sabe, favorece a genética daquele ali, né? E aí, quando ele morrer, a próxima população já começa com a genética desse aqui. Apesar que, aparentemente, ele acertou já de primeira aí, não tem como. De primeira não, né? Porque na 9ª geração. Mas, de qualquer forma, parece que não vai morrer tão cedo esse passarinho aí. Então, com certeza, Flappy Bird é mais fácil de jogar, é uma coisa mais fácil de se fazer, mas eles estão usando essa mesma técnica para treinar robôs. Vamos dar uma olhadinha nesse vídeo aqui, eu vou tentar explicar a mesma coisa que o rapaz aqui está explicando. And next, we can also apply that to much more complicated robots like the humanoid. And these humanoid robots, they went through 10 years worth of training in only 2 hours of simulation time to learn walking. Então, ele está falando aí que esses robôs humanoides que ele colocou nessa simulação, e ó, tem vários tipos de terrenos aqui, né? Escadas, pedras grandes, pedras pequenas, chão liso, escada para baixo. E eles colocaram diversos robôs. E em 2 horas de simulação, eles conseguiram simular como se fossem 10 anos de robôs andando nesses materiais aqui. Essa é a coisa interessante. Quanto a simulação se espelha com a vida real, depende da fidelidade que a simulação tem. A grande questão qual é? Se você consegue treinar os robôs como se eles estivessem andando por ali por 10 anos em 2 horas, você consegue inteirar muito rapidamente até conseguir uma simulação boa o suficiente para trazer resultados para o mundo real, robôs no mundo real. And then you can transfer that. And it doesn't matter what the embodiment is. As long as you have the robot model, you simulate it, and you can do the walking. Ele está falando que aí não interessa como é o robô, se você consegue simular ele bem, né, você consegue fazer ele andar no mundo real depois. Can we do more than walking, right? So as we are controlling our body, you can track any pose that you want, track any key point, follow any velocity vector that you want. And this is Você pode seguir todos os pontos da simulação, todas as forças que são aplicadas. called the whole body control problem of humanoid. And it's really difficult, but we can train that, right, on 10,000 simulations running parallel. Que é basicamente isso aqui, né? Eles têm 10 mil simulações correndo em paralelo. Então, em 2 horas, você pode fazer 2 horas vezes 10 mil e deve ser aí os 10 anos que eles estão alegando. Vamos ver. 1 ano são 24 horas por 365 dias, então são 8.760 horas, vezes 10, é lógico que é só pôr um zero ali, mas são 87 mil horas, vamos arredondar aí para 87, basicamente 10 mil, a gente já sabe qual que é o resultado, né, mas vezes 2 aí dá 20 mil horas, não dá exatamente isso, ele teria que ter mais ou menos 40 mil simulações em paralelo aí para conseguir ter esse resultado que ele falou, mas de qualquer forma, ninguém falou que isso é impossível, né? Ele tá dando um exemplo aqui, ele não falou que foi exatamente esse o método que eles utilizaram. And you can transfer that zero shot without any fine tuning to the real robot. So this is at the NVIDIA lab. We actually need to slow down the E eles falaram que transferiram esse treinamento na primeira tentativa sem fazer nenhum tipo de adaptação e que eles têm que diminuir o vídeo para conseguir ver. So the first video is in real time and the next video is slowed down. So you can see the sophistication of the motion that it does. It imitates the human, all these Que aí você consegue ver a sofisticação do movimento que imita os humanos. while standing balanced. And guys, E consegue how big ficar of the equilibrado. neural network it is required to do this? It is 1.5 million parameters, not billion, 1.5 Então, e aí ele fala dessa rede neural aí com 1.5 milhões de parâmetros, não bilhões. Lembrando, o DeepSeek, quando saiu, a versão final dele do DeepSeek R1 tinha 671 bilhões de parâmetros. Aqui nós estamos
falando de 1,5 milhões de parâmetros. Porém, isso é uma coisa que dá pra gente perceber porque tem muitos animais, muitas criaturas muito simples, que a gente até consegue mapear a quantidade de neurônios e tem relativamente poucos neurônios e conseguem fazer essas coisas. Não nesse nível aqui, porque esse é um nível humano, né? A gente não tem outros animais com nível humano com pouquíssimos neurônios, mas ainda assim, é 1,5 milhões de parâmetros para controlar, digamos assim, o corpo físico e nada mais. 1.5 million parameters is enough to capture the subconscious processing of the human body, the system one reasoning. 1.5 million parameters. Então, realmente, a gente está evoluindo muito rapidamente aí, né? Ele falou aqui que só 1,5 milhões de parâmetros para capturar o subconsciente do movimento humano. E ainda levando em consideração o tamanho dessa rede neural, a gente pode ver que muito facilmente isso pode ser colocado em robôs. E eu imagino que num futuro não muito distante, nós vamos ter pequenas redes neurais rodando em robôs que vão ser tratados como brinquedos, mas vão ser capazes de fazer tudo aquilo que, por exemplo, um cachorro ou um gato fazem hoje em dia. Por tudo aquilo, posso estar exagerando, mas vão conseguir se locomover e fazer as coisas básicas com uma coordenação muito boa do corpo deles. Mas e você, o que pensa a respeito disso aí? Tá animado para termos esses robôs aí que fazem praticamente tudo? Qual a sua visão a respeito desse assunto? Deixa a sua opinião aí nos comentários. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve agora e não esquece de deixar aquele joinha. Eu sou o Rafael Bernardes e a gente se vê no próximo vídeo. Falou!